A imagem da Júpiter. 2. A deriva na imensidão do espaço está gravada na memória dos fãs de Perdidos no Espaço, um ícone do gênero clássico de ficção científica. No entanto, por trás das aventuras emocionantes, muitos dos atores que deram vida a esses personagens tão queridos nos deixaram para sempre. Alguns perderam a vida devido a doenças repentinas ou circunstâncias trágicas e inimagináveis. Neste vídeo, relembramos as estrelas de Perdidos no Espaço que já faleceram, honrando seu legado e o profundo impacto que deixaram no público. Não se esqueça de curtir e se inscrever. Vamos começar. Guy Williams, como Dr. John Robinson. Guy Williams, cujo nome verdadeiro era Armando Joseph Catalano, nasceu em 14 de janeiro de 1924 em Nova York e foi o astro de televisão masculino mais famoso das décadas de 1950 e 1960. Com 1,9 mt de altura, aparência elegante e porte nobre, ele conquistou o coração do público mundial com 2 papéis lendários: o espadachim mascarado, Zorro, e o professor John Robinson, o pai corajoso do filme Perdidos no Espaço. 1965, quando tinha 41 anos. Vindo de uma infância pobre no Bronx, Guy conquistou Hollywood com determinação feroz. Abandonou o emprego de soldador e contador, iniciou a carreira de modelo e finalmente encontrou seu caminho no cinema. Seu sucesso com a Disney o catapultou ao estrelato, mas um acidente a cavalo em 1953 marcou sua carreira. Após o fim de Perdidos no Espaço, Williams caiu no esquecimento esquecido por Hollywood com o passar de seus anos dourados, mas quando sua estrela parecia estar se apagando, a Argentina a reacendeu. Dezenas de milhares de pessoas se reuniram no aeroporto apenas para vê-lo desembarcar do avião. Crianças gritavam "Zorro, Zorro", como se um super-herói tivesse saído da lenda. Ele retornou aos palcos como Zorro em peças de teatro, circos e programas de televisão. Em 1980, ele se separou da esposa e se afastou da vida pública, passando a viver em um apartamento luxuoso, porém deserto, no bairro da Recoleta, em Buenos Aires. Quaisquer planos de retorno às telas acabaram fracassando. O projeto Zorro e Sujiko foi abandonado quando o controle criativo lhe foi retirado. Em 30 de abril de 1989, Guy Williams faleceu subitamente aos 65 anos, vítima de um aneurisma cerebral rompido. Seu corpo só foi encontrado uma semana depois em seu apartamento. O que restou foi uma profunda tristeza para o povo argentino, que o considerava uma parte preciosa de suas memórias de infância. Jonathan Harris como Dr. Zachary Smith. Jonathan Daniel Harris, nascido em 6 de novembro de 1914 no Bronx, Nova York, foi dois rostos inesquecíveis da televisão americana na década de 1960. Em 1965, aos 51 anos, interpretou o Dr. Zachary Smith na clássica série de ficção científica Perdidos no Espaço. Um vilão excêntrico, bem-humorado e imprevisível, cujos insultos a um robô de cabeça redonda se tornaram um fenômeno da cultura pop. Mas a vida de Harris não foi fácil. Quando criança, Jonathan dormia em uma cadeira alta para que sua mãe pudesse alugar um quarto. Passou a infância tentando se livrar de seu forte sotaque do Bronx e falar inglês britânico padrão. Contra a vontade da família, mudou seu sobrenome para Harris, para seguir carreira artística, e se formou em farmacologia pela Universidade Fordham em 1936. Na tela, Harris participou de centenas de programas de TV de Além da Imaginação, The Twilight Zone e Bonanza A, O Terceiro Homem, The Third Man. Mas foi seu papel como Dr. Smith em Perdidos no Espaço, Lost in Space, que realmente conquistou o público e lhe rendeu a adoração de milhões de fãs.
Ele era tão querido que acabou sendo autorizado a escrever suas próprias falas. Nos bastidores, Harris levava uma vida privada tranquila e dedicada. Casou-se com sua namorada do ensino médio, Gertrude Bregman, em 1938, e permaneceu com ela por 64 anos até sua morte. Tiveram um filho. Mais tarde, Harris dedicou-se à dublagem, dando voz a personagens em Vida de Inseto, Toy Story 2 e Buzz Lightyear do Comando Estelar, alcançando uma nova geração. Até Chuck Norris recebeu aulas de voz de Harris, que se lembra do excêntrico professor enfiando a mão na boca de Chuck para corrigir sua pronúncia. A única pessoa que Norris permitia. Em novembro de 2002, Harris foi hospitalizado devido a uma lesão nas costas, mas faleceu repentinamente de uma embolia pulmonar apenas 3 dias antes de completar 88 anos. Ele morreu enquanto se preparava para filmar o especial de Perdidos no Espaço, A Jornada para Casa 1, projeto que nunca foi concluído. Alguns anos depois, sua esposa faleceu tranquilamente aos 93 anos. Mark Goddard como Major Don West. Mark Goddard, nascido Charles Harvey. Goddard, em 24 de julho de 1936, em Lowell, Massachusetts, foi escalado para o papel do Major Don West na série de ficção científica da CBS Perdidos no Espaço em 1965, quando tinha 29 anos. Esse papel o tornou querido por milhões de pessoas, como o piloto principal da Júpiter. Don West representa lealdade, dever e coragem sempre. Vigilante para proteger a família Robinson dos perigos da galáxia, especialmente das constantes conspirações do Dr. Smith. Mas por trás dessa reputação, escondem-se emoções conflitantes e lutas silenciosas. Apesar de ser um membro fundamental do elenco, Goddard admitiu mais tarde em sua autobiografia, To Space and Back, que muitas vezes se sentia ofuscado por personagens cômicos mais chamativos como o Dr. Smith. Após o fim da fama, Mark Goddard embarcou em um novo capítulo inesperado. Quase 3 décadas depois de deixar a escola, ele voltou para a faculdade e obteve um mestrado em educação. Durante esse período, ele conheceu sua terceira esposa, Evelyn, professora de literatura, e começou a lecionar em uma escola para alunos com necessidades especiais em Massachusetts. Seu primeiro casamento terminou em desgosto, e ele encontrou discretamente uma felicidade duradoura em seu terceiro casamento. Em seus últimos anos, Mark Goddard lutou contra a fibrose pulmonar, uma doença crônica que gradualmente lhe roubou o fôlego, a vitalidade e a liberdade que outrora desfrutara como astronauta. Ele faleceu em 10 de outubro de 2023 em Hingham, Massachusetts, aos 87 anos, sob o nome artístico omitido. Sheila Allen como Tia Gama. Sheila Marie Matthews, nascida em 2 de fevereiro de 1929 em Nova York, foi um rosto familiar na televisão americana das décadas de 1960 a 1980. No entanto, ela viveu grande parte de sua vida à sombra de um homem. Irwin Allen, seu marido e criador de séries de televisão e filmes de grande sucesso como Perdidos no Espaço, O Destino do Poseidon e Inferno na Torre, em Perdidos no Espaço. Sheila Allen interpretou a Tia Gama aos 36 anos, uma personagem breve, porém misteriosa, que acrescentou profundidade ao universo da família. Robinson, Sheila, era mais do que apenas uma atriz. Ela era a parceira discreta, mas poderosa por trás de um dos produtores mais influentes de Hollywood na época. Ela sempre esteve envolvida nos projetos liderados pelo marido. No entanto, ser esposa de Irwin Allen nunca foi fácil. Allen era conhecida por sua personalidade dominadora forte, desejo de controle e altas exigências tanto no trabalho quanto na vida pessoal. Pessoas próximas a ela revelaram que o relacionamento entre elas era frequentemente tenso com Sheila,
dividida entre dois papéis opostos, o de uma defensora devotada e o de uma artista desesperada para se manifestar. A pressão tornou-se tão grande que ela quase desistiu de atuar por vários anos. Para gerenciar as produções de bastidores da Allen Productions, após a morte de Irwin Allen em 1991, Sheila nunca se afastou da indústria. Em vez disso, ela continuou a administrar a produtora de seu falecido marido. Desempenhou um papel fundamental no desenvolvimento do remake de 2002 de O Túnel do Tempo e atuou como produtora executiva na versão moderna de Poseidon. 2006, provando ser tão capaz quanto o famoso homem com quem trabalhou. Em seus últimos anos, Sheila Allen lutou contra a fibrose pulmonar, uma doença grave que gradualmente dificultou sua respiração, eventualmente forçando-a a se afastar da vida pública. Sheila Allen faleceu em 15 de novembro de 2013 em Malibu, Califórnia, aos 84 anos. Sua morte foi um suspiro silencioso marcando o fim da vida de uma mulher que sempre esteve nos bastidores, apoiando e incentivando o marido, Albert Salmi, também conhecido como Alonzo P. Tucker. Albert Salmi, nascido em 11 de março de 1928 no Brooklyn, Nova York, era filho de imigrantes finlandeses pobres. Aos 39 anos, ele apareceu em Perdidos no Espaço 1966 como Alonzo P. Tucker, um garimpeiro ranzinza, porém carismático que trouxe ironia e drama para a crescente franquia de ficção científica. Apesar do reconhecimento da crítica, Salmi sempre acreditou que o teatro era a verdadeira forma de arte, enquanto a televisão e o cinema eram meros espetáculos secundários. Por causa dessa crença, ele chegou a recusar um papel no cinema ao lado de Marilyn Monroe, uma decisão da qual muitos se arrependeram posteriormente, embora tenha demonstrado sua natureza teimosa e perfeccionista. Salmi participou de mais de 150 filmes e programas de televisão de Os Imperdoáveis e O Indignado, a Caddyshack e Brubaker, consolidando-se como um ator coadjuvante de grande talento, mas sua vida tomou um rumo sombrio. Após o fim de seu primeiro casamento com a atriz Peggy Ann Garner, ele se casou com Roberta Taper, com quem teve 2 filhas. Mais tarde, Salmi começou a lutar contra a depressão e o alcoolismo, problemas que se acredita terem sido consequência das pressões do trabalho e das constantes tensões familiares. Com o declínio de sua carreira, ele se afastou dos holofotes e se mudou para Spokane, Washington, onde lecionou atuação e se apresentou em peças de teatro comunitárias. Em 1990, seu segundo casamento chegou ao fim. Roberta entrou com um pedido de divórcio e uma ordem de restrição após acusá-lo de violência e ameaças. Salmi negou todas as acusações, mas, de acordo com registros judiciais e relatos familiares, a tensão no relacionamento o levou à beira do desespero. Em 22 de abril de 1990, a tragédia aconteceu. Um amigo visitou a casa e encontrou marido e mulher mortos em sua residência em Spokane. Os investigadores concluíram que Albert Salmi atirou em Roberta na cozinha antes de se suicidar no andar de cima. Ele morreu aos 63 anos, pondo um fim chocante e inesperado à vida de um homem outrora considerado um pilar da atuação dramática. Robert Folk como Crone. Robert C. Folk, nascido em 5 de maio de 1908 na Pensilvânia, é um dos atores mais prolíficos da televisão americana do século XX. Ele tinha 59 anos quando interpretou Crone, um pirata espacial durão, em um episódio de 1967 de Perdidos no Espaço. O personagem trouxe uma força bruta para a série, expressa por seu temperamento explosivo, instinto de sobrevivência feroz e olhos que pareciam perfurar qualquer um que cruzasse seu caminho. Na tela, ele era um rosto familiar para os fãs de Bonanza. The Rifleman Green Acres. Lassie e Perry Mason, frequentemente escalado para papéis de xerifes ferreiros, juízes ou policiais. Seu semblante austero, voz firme e estilo de atuação natural o tornaram uma escolha frequente para papéis coadjuvantes em filmes políticos ou vilões, com um toque de humor.
Mas essa consistência tem um preço. Folk admitiu que sentia que sua carreira estava confinada a papéis pequenos e superficiais que raramente lhe permitiam explorar as complexidades mais profundas de seus personagens. Em sua vida pessoal, casou-se com a atriz Barbara Slater em 1947, casamento que durou até sua morte. Anteriormente, havia sido casado com a veterana atriz Alice Frost. Embora ele e Slater não tivessem filhos juntos, o relacionamento entre eles permaneceu pacífico e feliz. No final da década de 1970, a saúde de Folk começou a declinar. Ele gradualmente se aposentou da televisão e viveu uma vida tranquila com sua esposa na Califórnia. Em 25 de fevereiro de 1989, Robert Folk faleceu de insuficiência respiratória aos 80 anos de idade. Ele deixou um legado que ajudou a moldar o papel do ator principal na televisão americana por mais de 3 décadas. Fritz Feld é o Sr. Zumdisch. Fritz Feld nasceu em 15 de outubro de 1900 em Berlim, Alemanha, em uma família judia. Ele tinha 66 anos quando interpretou o Sr. Zumdisch em Perdidos no Espaço, 1966. Seu personagem, um empresário interplanetário astuto e misterioso, apareceu brevemente, mas deixou uma impressão duradoura com seu senso de humor europeu e seu estilo pop peculiar, caracterizado por estalar os lábios para expressar surpresa ou irritação. Feld iniciou sua carreira na era do cinema mudo em 1917 e atuou em mais de 140 papéis ao longo de 7 décadas. Frequentemente interpretava aristocratas excêntricos, hóspedes peculiares ou recepcionistas de hotel estereotipados. Papéis que se tornaram sua marca registrada. Mas foi seu icônico som pop, criado pelo próprio Feld, que o consagrou em Hollywood. Isso encantou milhões, mas também se tornou um fardo. Mais tarde, ele admitiu que manter a farsa por décadas nem sempre foi agradável. Fora dos palcos, Feld manteve um perfil discreto. Ele se casou com a atriz Virginia Christine em 1940 e permaneceu com ela até sua morte. Eles tiveram um filho. Poucas pessoas sabem que ele também era um talentoso jogador de xadrez, frequentemente passando noites em claro, jogando com os melhores grandes mestres da América. Em 18 de novembro de 1993. Fritz Feld faleceu aos 93 anos em um lar de idosos em Los Angeles de causas naturais. Ele foi sepultado no cemitério Mount Sinai, ao lado de sua amada esposa. Embora tenha partido serenamente, deixou um legado inesquecível não apenas de sua música pop singular, mas também de um artista dedicado ao seu estilo único de comédia, Harry Monty, como Gowanus. Harry Monty, cujo nome verdadeiro era Jaime Lichtenstein, nasceu em 15 de abril de 1904 em Dallas, Texas, filho de imigrantes poloneses. Ele tinha 62 anos quando apareceu em Perdidos no Espaço 1966, interpretando Gu, um personagem pequeno, estranho e misteriosamente silencioso que deixou uma impressão duradoura, apesar de seu curto tempo em tela. Com pouco mais de 1,20 m de altura, Monty começou sua carreira no vaudeville e migrou para o cinema na década de 1930. Ele é mais conhecido por seus papéis como um anão e um macaco voador em O Mágico de Oz 1939, filme que considerava o ápice de sua carreira de mais de 50 anos. Mas poucos sabem que ele também era um dublê habilidoso, tendo realizado todas as cenas de ação para a atriz mirim Margaret O'Brien e interpretado papéis sem nome em dezenas de filmes, clássicos incluindo Planeta dos Macacos, Papillon Tarzan, Encontra um Filho e Terremoto. Naquela época, ser uma pessoa de baixa estatura na indústria do entretenimento muitas vezes significava ser relegado a papéis bizarros, desfigurados ou tratados como efeitos especiais vivos. No entanto, Monty trabalhou incansavelmente em uma indústria que raramente oferecia dignidade, superando
todas as barreiras apenas para continuar fazendo o que amava. Em 28 de dezembro de 1999, Harry Monty faleceu em sua cidade natal, Dallas, aos 95 anos. Ele foi sepultado em um funeral discreto no cemitério Memorial Park. Leonard Stone como Farnham. Leonard Stone, nascido em 3 de novembro de 1920 e 3 em Salem, Oregon, é um dos rostos mais familiares e reconhecíveis da televisão americana do século XX. Aos 44 anos, interpretou Farnham em Perdidos no Espaço 1967, um vigarista astuto, arrogante, mas estranhamente charmoso que tanto irritava quanto encantava o elenco e o público da Júpiter. 2. Com mais de 120 participações especiais em séries de televisão e 35 filmes, tornou-se o rei dos atores coadjuvantes em Hollywood, de pai de Violet, em Willy Wonka e A Fábrica de Chocolate. 1971, a Bartenders, senadores, médicos, juízes e inúmeros outros papéis coadjuvantes em quase todas as principais séries de televisão americanas ao longo de 4 décadas. Gunsmoke, Perry Mason, L, A Law Hill Street Blues, Missão Impossível M, a SH Falcon Crest. Sua vida pessoal contrastava fortemente com a vida tumultuada de muitos de seus colegas. Stone casou-se, apenas uma vez, com Carol H. Kleinman, em 1964. E permaneceu com ela pelo resto da vida. Tiveram 4 filhos e Stone manteve uma imagem paterna, sem escândalos, sério e sem controvérsias. Uma raridade para atores da época de 1988 a 1994, foi amplamente reconhecido por seu papel como o juiz Paul Hanson em Los Angeles Law e em 2006, aos 83 anos, fez sua última aparição na televisão na série Surrender Dorothy. Tragicamente, em 2 de novembro de 2011, apenas um dia antes de seu 88º aniversário, Leonard Stone faleceu em Encinitas, Califórnia, após uma árdua batalha contra o câncer. Ele morreu em paz, assim como viveu e trabalhou. Marcel Hiller, como Junkman. Marcel Hiller, nascido Erwin Ottmar Hiller, em 23 de abril de 1908, em Colônia, Alemanha. Tinha 59 anos quando apareceu em Perdidos no Espaço 1967, interpretando Junkman, um negociante de sucata, interplanetário ardiloso e ganancioso, com um charme irresistível, com seu sotaque, franco-alemão e comportamento excêntrico. O personagem era difícil de passar despercebido. Nascido em uma família judia na Alemanha nazista, Hiller escapou mudando de nome e juntando-se a uma trupe de teatro itinerante. Em seguida, arriscou tudo ao usar seu nome verdadeiro para trabalhar para a organização. Todo um braço de construção do regime nazista. Quando sua ascendência judaica foi descoberta, ele foi condenado à morte. Milagrosamente, o exército soviético libertou a prisão de Berlim, a tempo salvando-o da execução. Após a guerra, emigrou para os Estados Unidos, mudou seu nome para Marcel Hiller e viveu o resto da vida como francês. A partir de então, tornou-se uma figura conhecida na televisão americana, interpretando inúmeros franceses típicos. Ele participou de centenas de séries de televisão, incluindo Além da Imaginação, The Twilight Zone, Agente 86, Get Smart e MacLeod, e foi particularmente memorável como um chefe francês em Sabrina de 1954, ao lado de Audrey Hepburn. Apesar de seus papéis cômicos, Hiller admitiu que nem sempre era tão engraçado quanto seus personagens. Viver sob uma identidade falsa e buscar constantemente o riso enquanto escondia sua escuridão interior o tornou cada vez mais retraído com o tempo. Marcel Hiller faleceu em 1º de janeiro de 1988 aos 79 anos. A causa da morte nunca foi divulgada.
Ele morreu tranquilamente sem a presença da família, levando consigo uma vida definida por 3 nomes diferentes.